Olá, estamos de volta para mais um vídeo do curso de Química Geral 2 da UFPE. Eu sou João Bosco Paraíso e vamos continuar no tema estrutura atômica. Em vídeos passados, nós falamos sobre a equação de Schrödinger independente do tempo. E vimos o caso mais simples, o caso unidimensional, onde a equação fica Hψ de x igual a Eψ de x. Vimos também que existem soluções analíticas para a equação de Schrödinger para alguns sistemas mais simples. E falamos do problema da partícula livre dentro de uma caixa. No vídeo de hoje, a gente vai focar no átomo de hidrogênio. E, com relação a isso, vai nos dar a oportunidade de rever algumas coisas que nós aprendemos, muitos de nós aprendeu lá no ensino médio, sobre números quânticos. Vamos falar sobre o número quântico principal, secundário, magnético de spin. E vamos poder rever algo que muitos de nós também já viu ou leu em algum livro-texto do ensino médio, conceito de orbital, como algo relacionado à região do espaço de maior probabilidade de localizar o elétron. Vamos saber da origem desses números quânticos e vamos ver se esse conceito é assim mesmo. Bom, no caso da equação de Schrödinger agora, a gente vai tratar para o átomo de hidrogênio de um elétron, vai tentar descrever um átomo que é constituído de um próton e um elétron, e esse elétron ele pode se deslocar no espaço tridimensional. Portanto, a equação de Schrödinger agora vai ter que envolver as variáveis x, y e z, que é o que está apresentado abaixo. Bom, o que aparece entre parênteses é a derivada segunda da função de onda em relação a dx2, mais a derivada segunda da função de onda em relação a y2, e mais a derivada segunda da função de onda em relação a dz2. Isso aí vai estar dentro do hamiltoniano, no primeiro termo, essa derivada segunda. E vamos repetir o potencial, né? Então, lembrando que o hamiltoniano é a energia cinética mais a energia potencial, respectivamente na ordem que aparece aí na equação, da esquerda para a direita. Esse termo que aparece entre parênteses é o que a gente chama o quadrado do operador laplaciano. O operador laplaciano é a derivada primeira em relação a x, mais a derivada segunda em relação a y, mais a derivada segunda em relação a z. Então, esse operador que aparece aí dentro de parênteses é nabla, como a gente chama esse operador, nabla ao quadrado. Dessa forma, o hamiltoniano vai ser escrito de uma forma mais curta, desta forma, né? Menos H2 sobre 8mπ2, nabla ao quadrado, mais V de x, yz. Muito bem. Assim, a equação de Schrödinger em termos de nabla ao quadrado fica escrito como apresentado nesta última linha. E a equação de Schrödinger agora vai ficar Hψ dessas três coordenadas, x, y, z, igual à energia total vezes a função de onda nessas três coordenadas. Bom, vamos representar esse nosso átomo de hidrogênio ou átomos hidrogenoides. Hidrogenoides vão ser todos aqueles átomos em que tem uma quantidade qualquer de prótons no núcleo, tipo Ze, e apenas um elétron. Né? No caso do hidrogênio, Z igual a 1, no caso do hélio mais Z igual a 2, no caso de lítio mais 2, Z igual a 3, e assim sucessivamente. Repare que se você descreve as coordenadas dessas duas partículas, do elétron e do núcleo, num sistema de eixos cartesianos, x, y, z, você vai ter uma coordenada para a posição do elétron, R1, uma coordenada para a posição do núcleo, R2, e uma coordenada de distância elétron-núcleo, R. Então, o primeiro passo para montar a equação de Schrödinger é escrever o hamiltoniano. O hamiltoniano vai ficar menos h ao quadrado sobre 8m, aqui é a massa do núcleo, faltou aqui o n, tá? Mas aqui é a massa do núcleo, π ao quadrado, nabla ao quadrado das coordenadas do núcleo, menos h ao quadrado, 8m, agora aqui a massa do elétron, π ao quadrado, vezes nabla ao quadrado nas coordenadas do elétron. Então, esses dois termos representam a energia cinética do núcleo, mais a energia cinética dos elétrons, e o potencial de interação. O potencial vai ser a interação entre essa carga positiva e essa negativa, daí esse sinal negativo aqui na frente. Então, potencial atrativo menos Ze ao quadrado sobre 4πε0 vezes R, a distância entre o elétron e o núcleo. Vamos agora introduzir um fator de massa chamada massa reduzida, que 1 sobre a massa reduzida é 1 sobre a massa do elétron mais 1 sobre a massa do núcleo.
Repare que como a massa do núcleo é 1840 vezes a massa do elétron, então essa massa reduzida vai ser essencialmente igual à massa do elétron, porque essa segunda fração vai ser desprezível comparada à primeira. Então, essencialmente, μ é igual à massa do elétron. Bom, assim, o hamiltoniano agora pode ser escrito apenas em termos da energia cinética dessa massa reduzida do sistema, né, μ, e novamente o potencial. Vamos agora reescrever aqui novamente, no início dessa nova página, o hamiltoniano. E lembrar que esse nabla 2 aqui, isso aqui são essas derivadas segundas, né? Nós já vimos isso agora há pouco, em relação a x2, derivada segunda em relação a y2, mais a derivada segunda em relação a dz2. E vamos fazer agora o seguinte, vamos pegar esse sistema de eixos cartesianos e colocar ele centrado nas coordenadas do núcleo. Está aqui, ó, o núcleo, na origem dos sistemas de eixos cartesianos, x, y, z, e aqui a coordenada do elétron. Repare que agora, nessa nova situação, eu não preciso mais escrever as coordenadas de R1 e R2. Eu preciso apenas me preocupar de escrever a coordenada do elétron em relação ao núcleo, que está aqui na origem. E essa distância é dada por R. E o movimento do elétron vai depender não só do afastamento ou aproximamento do elétron, quer dizer, a variação em R, mas da sua variação angular em relação ao eixo Z ou no plano XY, dado por esse ângulo φ. Isso significa que um ponto nesse espaço XYZ pode ser reescrito em termos das coordenadas R, θ e φ através desse conjunto de equações. Que isso aqui são as equações que definem as coordenadas cartesianas e as coordenadas ditas esféricas. A pergunta aqui agora é o seguinte, como que esse nabla, né, como é que vai ser a aparência desse nabla em termos de R, θ e φ? Isso é possível de fazer essas contas, mas eu não vou mostrar aqui agora. E isso pode ser encontrado em algum livro de cálculo ou de química avançada, físico-química ou de física. Eu vou apenas mostrar a solução da aparência de nabla ao quadrado escrito em termos de R, θ e φ. Muito bem, essa aparência é esta que é mostrada agora. Repare que no primeiro termo aqui envolve coordenadas em R, é a derivada segunda em relação a R2. No segundo termo, envolve a variável R e a derivada primeira em relação a R. No terceiro termo, aparece 1 sobre R2, e agora as derivadas segundas em relação a θ. No terceiro termo, aparece 1 sobre R2, a cotangente de θ e a derivada em relação a θ. E no último termo, envolve as três variáveis, 1 sobre R2, o seno ao quadrado de θ e a derivada segunda em relação a F2. Né? Com isso, o hamiltoniano, que era isto aqui, né, escrito desta maneira, quando você substitui o valor de nabla ao quadrado aqui, vai ficar desta forma. E repare que aqui, neste caso, eu organizei de tal forma que os termos em R foram separados dos termos em θ e em φ. E por último aparece novamente aqui o potencial. Vamos agora lembrar que existe uma quantidade chamada momento angular, cujo quadrado dele, quando é escrito em termos de θ e φ, tem esta aparência que é colocada aqui nessa última equação. E vocês devem estar percebendo que o que está aqui entre parênteses também está presente aqui dentro do hamiltoniano. Por isso eu posso escrever o hamiltoniano apenas desta forma. Repito aqui essa parte das variáveis em R, né, que é esta primeira aqui, mas aí no lugar de tudo isso aqui vai entrar L2. Vai ficar L2 dividido por 2, massa reduzida, R ao quadrado, menos o potencial. Né? Ok. Então, faça aí essas contazinhas, pegue um pedaço de papel, de caneta, e tente ver se essa equação aqui, que descreve o hamiltoniano, com essa definição de momento angular ao quadrado, se o hamiltoniano não fica como está aqui nessa última linha. Faça essa conta no papel. Muito bem. Vamos agora definir esses dois últimos termos aqui que aparecem no hamiltoniano e chamar ele de potencial efetivo. Então, potencial efetivo vai ser uma soma de dois termos, um positivo e outro negativo.
Se isso aqui é negativo, lembrando que isso é um potencial atrativo, né, esse segundo termo. E esse positivo vai representar um potencial de afastamento, né, repulsivo. Então vamos agora explorar como que esse potencial efetivo se comporta quando R assume valores muito pequenos ou muito grandes. Ou, em outras palavras, quando o elétron está muito próximo do núcleo ou quando ele está bem afastado do núcleo. No primeiro caso, vamos ver aqui o limite quando a distância R tende a zero. Bem, a gente vê aqui que essa segunda fração vai tender a um número grande, né? Porém, essa primeira fração vai ser muito maior. Por que vai ser muito maior? Porque aqui no denominador R vai com o quadrado. Então, na medida que R tende a zero, R ao quadrado vai tendendo a zero muito mais rapidamente e essa fração vai ser muito maior do que a segunda. Logo, esse potencial efetivo é essencialmente igual ao primeiro termo. Agora, no caso contrário, quando R é muito grande, o limite desse potencial efetivo quando R é muito grande, bom, esse primeiro termo vai para zero e vai muito mais rápido para zero do que o segundo termo, pela mesma lógica que a gente argumentou anteriormente para o caso quando R tendia a zero. Só que aqui é o contrário, né? Agora ele vai tender a um número próximo de zero. Então a gente vê que esse primeiro termo vai ser desprezível comparado com o segundo em valores de R muito grande. Então, nesse caso, o potencial efetivo para R muito grande vai ser aproximadamente esse segundo termo, né? O que é que isso significa? Significa que quando o elétron está assumindo uma posição muito pequena, você vai ter um potencial que vai afastar o elétron do núcleo, e quando o R é muito grande, você vai ter um potencial que vai atrair esse elétron para próximo do átomo. Então, essa é a razão, vista de uma maneira bem elegante, porque o elétron não está no núcleo, porque quando ele se aproxima tem um potencial que o afasta, e quando ele tende a ir para um valor muito grande de R, ele tem um potencial que o atrai novamente para dentro do átomo. Muito bem, já que a gente falou do momento angular, vamos descrever esse momento angular com um pouco mais de detalhe, né? O momento angular está associado a uma partícula que tem massa, que tem velocidade, portanto tem um momento linear, e tem um raio que define a sua trajetória circular em torno de um centro, de uma origem, né? E o momento angular vai ser o produto vetorial de P vezes R. Ou, isso aqui vai ser a norma de P, a norma de R, desses vetores, e o seno entre esses dois vetores. Observe que, como isso aqui é uma trajetória circular, a velocidade e, portanto, o momento, ele é tangencial em cada ponto aqui nesse círculo. Portanto, o ângulo entre R e o momento, esse ângulo alfa, vai ser de 90 graus. Logo, o momento angular vai ser simplesmente P vezes R. E usando a regra da mão direita, colocando o R na palma da mão e fechando na direção do momento, você vai ter a direção do momento angular como sendo aqui ortogonal à direção de R e P. Claro que se o elétron estiver girando no sentido contrário, a direção do momento angular vai ser contrária da inicial. Mas vamos voltar aqui a esse caso anterior e vamos usar agora a relação de de Broglie para reescrever esse momento. Lembrando que na relação de de Broglie, o momento é a constante de Planck sobre o comprimento de onda. Portanto, esse momento angular no eixo Z, né? E lembrando que aqui Z é só uma convenção, eu poderia ter escolhido qualquer outro dos eixos, né? Desde que o movimento fosse no plano dos outros dois eixos. Então, o momento angular no eixo Z vai ser h sobre lambda, vezes r. Agora vamos meditar um pouco sobre esse lambda, né? Esse lambda, a gente vai lembrar que uma onda, antes e depois dela fazer uma revolução completa, a função de onda tem que ser a mesma, ou seja, a função de onda num certo ponto aqui, que tem um certo ângulo φ em relação a x, depois que esse elétron faz uma revolução completa de 2π e volta ao mesmo ponto, a função de onda tem que ter as mesmas características. Isso pode ser visto de uma forma gráfica como nessa figurinha. Então você tem aqui, ó, no ponto inicial, amarelo, a função de onda, por exemplo, aqui está nesse máximo, e quando ele está aqui em 180, ele foi no mínimo, e quando ele voltou novamente, completou 2π, ele volta a ser o máximo. Aqui o ponto azul não está em cima do amarelo para a gente poder enxergar os dois pontos, só por isso.
Bom, esse comprimento aqui desse círculo, isso aqui é o que a gente chama de perímetro, né? E esse perímetro, ele vai ter que ser igual a um múltiplo desse comprimento de onda. Pode ser um número inteiro de vezes esse comprimento de onda. O perímetro é 2πr, então daqui você tem uma relação que o comprimento de onda é 2πr sobre ml, né? Esse número inteiro. E já que a gente está falando de momento angular, é por isso que ele recebe esse índice aqui L, para a gente lembrar que é um número inteiro, né, de comprimentos de onda relacionado a esse movimento circular, onde eu tenho esse momento angular. Muito bem, então nesse caso aqui, olha, Lz vai ser H, e no lugar de lambda, a gente substitui essa relação, vezes R. Com isso aqui agora, a gente vai ter que o momento angular no eixo Z é a constante de Planck sobre 2π vezes ml. O que é que isso está dizendo? Ele está dizendo que o momento angular ele vai ser um múltiplo inteiro, quer dizer, esse valor ml é que vai quantizar o momento angular. O momento angular vai ser múltiplos dessa quantidade h sobre 2π, que a gente sabe que isso muitas vezes é também chamado de h cortado, né? E esses valores podem ser positivos ou negativos, porque esse momento, esse elétron pode estar andando numa direção ou na direção contrária, né? Muito bem, vamos ver agora no caso tridimensional. No caso tridimensional, você tem aqui o elétron. Vamos imaginar agora aqui que ele está a uma certa distância e fazendo esse movimento aqui, olha, em torno desse ângulo θ, que está fazendo ele variar a posição dele em relação a esse eixo Z, né? Então, veja só, do mesmo jeito que a gente tinha anteriormente no plano, que a função de onda num ponto e depois de fazer uma revolução completa no plano teria que ser a mesma, aqui no caso, a mesma situação ocorre, só que vai ser agora no ângulo θ. Então, a função de onda que descreve esse elétron nesse ponto, que está definido por esse ângulo θ, vai ser a mesma depois que ele fizer uma revolução completa e voltar a esse mesmo ponto depois de 2π. Então, a função de onda em θ vai ser igual à função de onda em θ mais 2π. Isso aqui já deve estar facilitando vocês imaginarem que, do mesmo jeito que no plano você tinha que o momento angular no eixo Z ele era um múltiplo dessa quantidade h sobre 2π, no caso tridimensional você vai ter também que o momento angular agora vai ser um múltiplo de h sobre 2π, só que agora você tem um outro fator aqui, ó. Esse fator vai depender de um outro número inteiro, que a gente vai chamar de L, que se dispõe na representação do momento angular dessa forma, raiz quadrada de L, que multiplica L mais 1. Então, repare só, uma vez definido o valor de L, por exemplo, vamos assumir que L é igual a 3, então o momento angular vai ser raiz de 3, que multiplica 3 mais 1, H sobre 2π. Então, uma vez definido o valor de L, você percebe que o valor desse vetor é o mesmo aqui na superfície desse semicírculo, ó. Ele tem a mesma norma. Então, o que você vai ter é o seguinte, uma vez definido L, você vai ter diversas possibilidades de projetar esse momento angular no eixo Z. Por exemplo, se ele está aqui, ele pode projetar em 0, ou ele pode projetar em H sobre 2π, se o ml for igual a 1. Ele pode ser projetado no eixo Z em 2 vezes H sobre 2π, se ml for igual a 2. 3 vezes H sobre 2π, se o ml for igual a 3. E você tem abaixo as mesmas situações em menos H sobre 2π, menos 2 vezes H sobre 2π, menos 3 vezes H sobre 2π, se o ml for menos 1, menos 2 e menos 3, respectivamente. Então, espero que vocês agora tenham percebido a ideia de que, dado um dado valor de L, você tem mais de uma possibilidade do ml. Ele pode ir desde um valor positivo, passando pelo 0, até valores negativos. Então, no caso aqui do L igual a 3, o ml pode ir de mais 3, passando a 0, até menos 3. Ok, mas veja só, vamos voltar o nosso foco para a equação de Schrödinger, né? Está aqui o hamiltoniano, aqui dentro do cochetes, a função de onda, a energia total vezes a própria função de onda. E o que a gente quer é uma solução. Qual vai ser a solução dessa equação? Isso significa saber qual é a função matemática que vai resolver essa equação. Ok.
A equação que vai resolver isso é essa função aqui, que depende das coordenadas de r, θ e φ, e a gente vai escrever isso como um produto de duas funções. Uma função que depende apenas de r, das coordenadas em r, que a gente chama de função de onda radial, e outra que vai depender da parte angular, de θ e φ, por isso é chamada a função de onda angular. E veja só, pessoal, agora um ponto muito importante. A partir de agora, essa função de onda é o que nós vamos chamar de orbital. Então, orbital, na verdade, é a solução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Orbital é isto. Se vocês estiverem lembrando daquilo que a gente falou lá no início do vídeo, sobre aquela definição que a gente aprende lá, muitos de nós aprendem lá no ensino médio, deve estar percebendo que existe uma inconsistência, porque lá falava em probabilidade. E nós já aprendemos, por exemplo, você pode rever o vídeo sobre a equação de Schrödinger, que a função de onda ela não tem um significado físico, mas o quadrado da função de onda, essa sim tem um sentido físico de probabilidade. Então, muita atenção nisso, certo? A partir de agora, tente dissociar a ideia de que orbital tem a ver com probabilidade. Orbital é uma função de onda. O quadrado dessa função, aí sim é que tem a ver com probabilidade. E uma outra coisa interessante que eu gostaria que vocês ficassem aqui é o seguinte, é que ao resolver essa equação, ou seja, ao sair desse problema aqui da linha de cima e chegar nessa solução, essas funções matemáticas vão depender desses três números quânticos, n, l e ml. O número quântico principal, né, o secundário e o magnético. Então, esses números quânticos, eles surgem naturalmente das equações, quando você resolve a equação de Schrödinger para o caso do átomo de hidrogênio. Isso vai ser muito importante quando a gente for estudar depois átomos com muitos elétrons, tá certo? Então lembre-se bem, tudo surgiu daqui, do átomo de hidrogênio. Mas vamos olhar aqui com mais carinho, com mais detalhe, a cara tanto da função de onda radial como da função de onda angular. Vamos começar pela radial. Nessa tabela aqui, olha, é colocado na primeira coluna o n, na segunda o l, e aqui, dependendo dos valores de n e l, a função de onda radial ela ganha uma forma específica. Tá? Para cada caso de n e l, é diferente o formato dela. Porém, tem um padrão. O padrão é essa que está representada aqui em cima, no topo da tabela. Essa função de onda radial ela vai ser o produto de três termos, n, l e um exponencial. Esse n aqui é um fator de normalização. Isso aqui é um exponencial, uma função conhecida nossa. Talvez a que a gente não conhece tão bem é esse LNL aqui, que é os chamados polinômios associados de Laguerre. Muito bem, já que depende desses números aqui, N e L, o L você deve estar lembrado, né? O L ele pode ser 0, 1, 2, e a gente costuma associar a esses números letras, né? Então, existe uma curiosidade aqui que eu acho que vale a pena fazer um pequeno parênteses para falar um pouco sobre a origem de associar esses números quânticos no momento angular por letras. Essa associação que a gente conhece, né? Ao L igual a 0, a gente associa S, L igual a 1, a gente associa P, L igual a 2, a gente associa a letra D, e L igual a 3, a letra F. Mas por que é isso? Bom, isso tem a ver com uma questão histórica, de uma época antes da mecânica quântica, da época de estudos de espectroscopia. Nos espectros você tem aqueles picos, né? Esses picos eles podem ser mais largos, mais estreitos, pode ter um pico principal desses espectros. Então, dessa época, se atribuía à letra S a palavra sharp, que no inglês quer dizer fina, né? Uma linha fina, P, a principal, que representa a linha principal do espectro, D, de diffuse, que significa uma linha difusa, né, larga, e F de fundamental, a linha fundamental. Bom, então fechado esse parênteses, vamos voltar aqui à parte da função de onda radial e chamar a atenção. Olha, então tá aqui, ó, o primeiro número aqui, N, são constantes, certo? Que vão servir de fator de normalização.
O segundo termo aqui são os polinômios associados de Laguerre, que pode ser polinômios de primeira ordem, de segundo grau, né, de primeiro grau, de segundo grau, de grau zero. E, finalmente, aqui a exponencial. Mas para não ficar simplesmente na forma de uma tabela cheia de equações, vamos pegar algum desses exemplos e vamos esmiuçá-los para poder entender melhor. Vamos ver, por exemplo, no caso aqui, quando n é igual a 1 e L igual a 0, essa é a cara da função de onda radial, certo? Então, aparece aqui, ó, 2z sobre A0, que é o raio de Bohr, elevado a 3,5, é elevado a menos z vezes r, dividido por A0, certo? Então, vamos aqui explorar essa função de onda radial, por exemplo, nos extremos, né? Quando r tender a 0, o limite dessa função, quando r tender a 0, na hora que r aqui no exponencial é 0, você vai ter e elevado a 0, que vale 1. Então, você vai ter esse número aqui, ó, 2 que multiplica z sobre a0 elevado a 3,5. Vamos atribuir aqui para o z um número, o átomo de hidrogênio, que ele vale 1. Então, está aqui, ó, certo? Estou fazendo aqui apenas o caso da função de onda radial sozinho. Eu estou multiplicando ela por a0 elevado a 3,5. Por quê? Porque a0 elevado a 3,5 aparece aqui no denominador. Então, quando eu faço multiplicado por esse número, vai dar simplesmente o valor 2. Então, nesse gráfico aqui, esse eixo y é a função de onda radial multiplicado por esse fator aqui, né? Para que esses números aqui sejam simples, sejam números representativos do que aparece aqui na frente da função. Então, no caso aqui, 2 é esse primeiro valor, é esse máximo. Quando você tem aqui o raio muito grande, R muito grande, significa que essa função aqui vai para 0. Então, é por isso que essa função aqui, ó, ela vai continuamente tendendo para 0 quando o raio tender a infinito. Vamos ver um outro caso e vamos ver a diferença. Então, repare só, esse aqui representa o estado n igual a 1 e o L igual a 0. Esse aqui seria o orbital 1s. Né? Esse aqui, n igual a 2, L igual a 0, seria o que? O orbital 2s. Está aqui a cara matemática da função de onda radial e vamos analisar. Né? Está aqui o fator de normalização, o polinômio aqui de Laguerre e a exponencial. Muito bem, vamos fazer o mesmo tipo de análise anterior. No limite, quando essa função radial de 2,0 vezes a0 elevado a 3,5, quando r tende a 0, vai ser, fazendo aqui as contas, 0,71, que é exatamente esse valor aqui, ó. Quando r tender a infinito, ele vai tendendo novamente, ó, a 0, a função, mas tem um ponto aqui, olha, onde essa função toca o eixo y igual a 0, que vai ser exatamente, já que isso aqui é uma constante, isso aqui é um exponencial, vai ser onde esses termos que estão aqui entre parênteses for igual a 0. Quando você faz aqui essa conta, surge naturalmente que r vai ser 0 no valor de 2 a 0, que é exatamente aqui. Né? Isso aqui é 5, aqui na metade 2,5, é um pouquinho antes aqui, né? Em torno de 2 valores de a 0. Vamos continuar, vamos fazer mais um exemplo. No caso do orbital 3s. O orbital 3s está aqui, ó, o fator de normalização, o polinômio e a exponencial. Repare que agora aqui no polinômio parece um polinômio de segundo grau. Né? Vamos novamente explorar quando r tender a 0. Fazendo aqui as contas, isso dá 0,38, que é esse número que está aqui. Quando r tende a infinito, bom, você vai ter aqui, ó, infinito ao quadrado, mas a exponencial vai dominar essa função r ao quadrado ou r. Então, a função vai tender também para 0. Né? Também tende para 0 quando r vai para infinito. E tem dois pontos aqui onde ele toca o eixo y igual a 0, que você já deve estar desconfiando que deve ser as raízes dessa equação de segundo grau que está aqui entre parênteses. Então, vamos resolver essa equação de segundo grau e vamos achar as raízes. Quando você faz as contas, você vai achar que uma raiz está aqui em 1,9 a 0 e a outra aqui em 7,1 a 0. Muito bem, vimos a parte da função de onda radial, a parte da função de onda angular, que são os chamados harmônicos esféricos.
estão apresentados aqui nessa tabela. E aqui, repare só, aqui envolve apenas, diferente da parte radial, que envolve N e L, aqui a função de onda angular envolve L e ML. Para L igual a 0, o ML só vai poder ser 0. Para o L igual a 1, o ML pode ser mais 1, 0 ou menos 1. Para o L igual a 2, o ML pode ser 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. E aí vai ter todas essas formas que estão aqui apresentadas. Para cada caso de L e ML, eu tenho uma forma específica do harmônico esférico. Repare que todos eles aqui envolvem θ e φ, né? Θ e φ. Exceção desse primeiro aqui, ó, quando eu tenho 0 e 0. Vamos ver por que. Mais na frente vai ficar claro por que aqui não envolve uma dependência angular. Vamos agora chamar a detalhe. A gente falou de 3 números quânticos. Falamos do número quântico N, L e o ML. Porém, a gente sabe que um estado de um elétron num átomo são definidos por uma quadra de números quânticos. Falta a gente falar de mais um número quântico, que é o número quântico de spin. Esse número quântico veio ao posteriori do experimento de Stern e Gerlach, em 21, quando um feixe de átomos de prata em fase gasosa passou através de um campo magnético, né, criado aqui por um ímã. E o que se esperava era que houvesse uma distribuição como essa, representada aqui, desse feixe de elétrons. Por quê? Cada átomo de prata tem lá seus elétrons, né, e eles vão se alinhar com esse campo magnético. Uns vão se alinhar, outros vão estar numa orientação contrária. Então se esperaria que uns estivessem numa posição acima, outros abaixo, e enfim, tivesse uma distribuição aqui contínua, né, de posição desses átomos de prata nessa superfície. Porém, o que observou-se foi uma figura como essa. Você tem, na verdade, aqui um desdobramento desse feixe ao passar pelo campo magnético. Uma parte vai para cima e outra para baixo. E então isso sugeria que nesse feixe de átomos de prata em fase gasosa, e aí vamos lembrar que a prata tem número atômico 47, então a sua configuração eletrônica é a configuração de caroço do criptônio, 4d10, 5s1. Então significa que eu tenho um elétron desemparelhado na prata, né, no último orbital. Então a gente podia imaginar que uma interpretação para uma parte dos átomos de prata em fase gasosa irem para cima e outros para baixo, teria a ver com o fato de que alguns deles estariam se alinhando ao campo magnético aqui, no ímã, e um outro estaria desalinhado, em direção contrária ao campo magnético. Ou seja, é como se o elétron pudesse estar num movimento de rotação, de precessão interna. Repare, cuidado aqui para não confundir com o movimento de rotação do elétron em torno do núcleo. Aquele lá é o momento angular, né, de rotação. E aqui se está falando de um movimento de precessão desse elétron, é um movimento de precessão interno, né, desse elétron, que poderia adotar 2 estados, representado pelos números quânticos ms mais meio, algumas vezes representado como sendo um estado alfa, ou representado graficamente como uma setinha, por exemplo, para cima, e um estado de spin menos meio, representado muitas vezes como sendo um estado beta, ou por uma setinha numa direção contrária para baixo, né? Então agora, no átomo, um elétron é caracterizado por uma quadra de números quânticos, N, L, o ML e o MS. Nessa tabela aqui estão os 4 números quânticos, os seus valores típicos, o que especifica cada um desses números quânticos e o que eles indicam, né? O tamanho, no caso do N, a forma, a orientação e a direção do spin, no caso do MS. Muito bem. Repare só, a gente falou bastante aqui sobre a função de onda, né? Qual é a forma dela, a parte radial, a parte angular, mas a gente não deu ainda muita atenção para a energia. Qual é que é a expressão da energia para o átomo de hidrogênio? Precisa fazer as contas, precisa fazer os cálculos, mas esse não é o objetivo desta disciplina, né? Desse curso.
Então, o que eu vou simplesmente mostrar é o resultado final. E o resultado final é surpreendente. A expressão da energia é absolutamente a mesma que a gente obtém a partir do modelo atômico de Bohr. Portanto, vamos fazer aqui algumas reflexões com relação à energia. Repare que nessa expressão aqui da energia, quer com todas as constantes, ou elas representadas em Joule ou em electronvolts, a energia vai depender essencialmente do sistema, que vai ter um Z particular, né? E apenas do N. Quer dizer, na verdade, a energia definido o sistema, o Z, vai depender apenas de N. Então, para N igual a 1, você vai ter a menor energia, e na medida que N vai crescendo, a energia vai convergindo para zero. E quanto maior vai ficando N, a diferença entre esses estados vai ficando cada vez menores, convergindo para zero, formando o que a gente chama um conjunto contínuo de linhas, né? Muito bem. Então, a energia vai depender apenas do N, mas a gente sabe que não existe só um número quântico. Existe pelo menos uma tríade, né? Ou, se levar em conta o spin, uma quadra. Então, vamos agora incorporar também os outros números quânticos e analisar como eles se comportam aqui no diagrama de energia. Vamos começar pelo L, né? Então, lembrando que o L, para um dado N, o L varia de 0 até N menos 1. Então, por exemplo, o que nós vamos ter é o seguinte. Se o N é igual a 1, você só vai ter aqui um único L, que é o L igual a 0. O estado S, o orbital 1S. Se o N é igual a 2, o L vai poder ser 0, o S, ou o L vai poder ser 1, que é o P. Então, você vai ter aqui orbitais 2S e 2P. O N igual a 3, você vai poder ter o L igual a 0, a 1 e a 2, que é representado pela letra D. Se o N é igual a 4, você vai ter o L igual a 0, 1, 2 e o 3, que é representado pela letra F. Então, você vê aqui que o número de subcamadas é exatamente igual a N. Se eu tenho N igual a 1, eu só tenho uma subcamada, que é a própria camada 1S. Se você tem um N igual a 2, você vai ter duas subcamadas. Se o N é igual a 3, 3 subcamadas. O N igual a 4, 4 subcamadas. E agora vamos incorporar o ML. Bom, isso aqui a gente já tinha visto, né? E o ML vai dizer o seguinte, ó. Definido um certo L, eu vou ter valores possíveis de ML variando de mais L a menos L. Então aqui, por exemplo, o L é igual a 0, então o ML só pode ser 0. Aqui o ML pode ser 0 ou pode ser 1. Se pode ser 1, então o ML vai variar de menos 1, 0 e mais 1. Então eu vou ter 3 orientações possíveis dessa subcamada 2P. No caso, se o L é igual a 2, que é o caso D, né? Então o ML pode assumir 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. Portanto, eu vou ter aqui 5 orientações dessa subcamada com L igual a 2, que representam 5 orbitais do tipo D. Né? Muito bem. Então, é importante nesse momento a gente perceber um aspecto aqui. Ó. Se você está num estado N igual a 2, 3, 4, todas as subcamadas têm a mesma energia. E essa situação a gente disse que esses estados eles estão degenerados. Estados degenerados são estados que têm a mesma energia. Tá? Isso é muito importante lembrar que isso é verdade aqui para o átomo de hidrogênio. E a gente vai precisar fazer reflexões em vídeos futuros sobre outros sistemas que têm mais de um elétron e ver o que acontece nesses casos, nesses novos casos. Vamos agora fazer aqui, utilizar esse conhecimento que a gente pegou até agora e avaliar o que acontece com a densidade de probabilidade associado a um elétron. Vamos ver aqui o caso, por exemplo, do orbital 1s. Bom, no orbital 1s a gente já sabe, orbital é a função de onda, então está aí escrita a função de onda. 1s, o n é igual a 1, o L é igual a 0 e o ML só vai poder ser 0. Então você está atrás da função de onda psi de 1, 0, 0, que é exatamente isso que a gente tem aqui, ó, psi de 1, 0, 0. E lembrando que a função de onda psi de N, L e ML é a função radial de N e L. Então, se o N é 1, aqui vai ser 1. Se o L é igual a 0, aqui vai ser 0.
E a parte angular, o harmônico esférico, aqui é L e ML. Então, se o L é 0, aqui vai ser 0. Se o ML é 0, então aqui também vai ser 0. Então, é isso que a gente precisa. O que é que a gente faz? Vai lá naquelas tabelas que a gente mostrou e pega lá tanto essa parte radial como essa angular. Então, é isso aqui, ó. Fomos lá na tabela e vimos que a parte radial é essa parte aqui, ó, em verde, e a parte angular é essa aqui em vermelho. Vamos agora simplificar essa função, né, e reescrevê-la dessa forma aqui. Esse aqui, ó, 1 sobre raiz quadrada de 4 vai dar 2, que vai cancelar com esse 2. Vai ficar aqui raiz de 1 sobre π. Então vai aparecer o π aqui dentro da raiz quadrada. E o a vai estar elevado à terceira e à terceira, porque originalmente aqui era 3 meios. Tá? Vamos agora lembrar o seguinte. A gente, quando pensa num átomo, muitas vezes a gente pensa numa representação esférica. Né? Vamos lembrar que a área de uma esfera é 4πr ao quadrado. E vamos agora definir a chamada função de distribuição radial. A função de distribuição radial vai ser chamada de P, e ela vai ser o produto da área da esfera vezes a probabilidade. Então, repare que P, na verdade, é a probabilidade de você encontrar, no caso aqui, o elétron na superfície de uma esfera. Ok? Vamos pegar, portanto, essa nossa função 1s e vamos levá-la ao quadrado, calcular π ao quadrado. Se você pega essa função aqui e eleva ao quadrado, a raiz quadrada vai sumir, vai ficar apenas z à terceira, π a 0 à terceira, e aqui a exponencial vai ficar ela vezes ela mesma. Então vai aparecer um número 2 aqui na exponencial. Ok, temos π ao quadrado, vamos agora multiplicar por πr2. Tá aí feita essa conta. Então o resultado é essa função que aparece aqui. Ó. Vai dar 4r ao quadrado, π sumiu, né, porque π daqui cortou com π aqui embaixo. Então vai ficar 4r2, z3 a 0 à terceira é elevado a menos 2 vezes zr sobre a 0. Ok, então isso representa a probabilidade de achar o elétron na superfície de uma esfera. Aí a gente pode se perguntar, onde que essa função vai ser máxima? Onde que é a máxima probabilidade de encontrar o elétron? Bom, isso aqui a gente aprende lá no cálculo que essa função vai ser máxima, onde essa derivada for igual a 0. Né? Assim que a gente acha máximos e mínimos, derivando. Muito bem, então quando você pegar essa função e derivar, repare que eu tenho aqui um conjunto de constantes, R2 vezes E elevado a uma função de R. Então, quando você fizer essa derivada, vai ficar isso aí. Ok, então essa função aqui, já que tudo que tem aqui antes são constantes, então significa que eu posso simplificar isso aqui e escrever isso aqui, ó. Certo? Eu posso passar esse segundo termo para o lado direito do zero e vai ficar apenas isso aqui. Ou essa função vai ser o máximo quando a posição R for a 0 sobre Z. Que no caso do átomo de hidrogênio, significa que o máximo de probabilidade de encontrar o elétron vai ser em A0. Mas veja, isso aqui, pessoal, é novamente o mesmo resultado que nós obtivemos antes. Você pode ver no vídeo sobre o modelo atômico de Bohr para a posição do elétron. Lá a gente tinha chegado nessa equação aqui, ó, que a posição é n ao quadrado sobre z a 0. Ou seja, quer você vá pelo modelo de Bohr, quer você vá pelo modelo da mecânica quântica, né, resolvendo a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, você chega no mesmo resultado, tanto para a energia total, como para a posição do elétron. Só que tem uma diferença. Lá no modelo de Bohr, a posição do elétron era certeira, né? Você sabia do local onde ele estava, você tinha um sentido determinístico. Aqui você está substituindo isso por probabilidade e dizendo que essa probabilidade ela é máxima na mesma posição, em A0. Então, olha só, quando você coloca aqui, agora, pega a função de onda para o orbital 1s, ou para o 2s, ou para o 3s, e eleva ela ao quadrado, então você tem a probabilidade, o perfil de probabilidade em função da distância para esses orbitais. Certo? Então, para o orbital, que é a função de onda, quando você quadra essa função de onda, você tem um comportamento dessa probabilidade em função da distância, que é isto que está apresentado aqui nesse gráfico.
Então aqui no eixo Y você tem a função de distribuição de probabilidade, né? E aqui no eixo X o raio, né? Quantificado em valores de a zero. Então você vê aqui que o orbital 1s, olha que interessante. O máximo de probabilidade, ele sai do zero, no núcleo o elétron não está lá, então a probabilidade é zero. Mas assim que se afasta do núcleo, ele tem um máximo aqui, olha, em torno de A0, e depois ele cai, vai para zero. O orbital 2s, nós vimos que ele tem um máximo perto do núcleo, depois ele vai a zero. Lembra que a função ia a zero, a gente tinha achado uma raiz. Depois ele tem aqui, olha, um segundo máximo, que é o máximo global. E aí, finalmente, ele vai tendendo para zero, à medida que ele se afasta do núcleo. Já o orbital 3s, ele tem um pequeno máximo local aqui perto do núcleo. Tem um segundo máximo aqui, um pouco mais afastado. Vai a zero novamente. E, finalmente, o maior máximo está aqui, bem mais afastado. Então, se você tivesse que representar por uma figura, seria como essa que está aqui ao lado, né? O orbital 1s, aqui no centro, é representado em escalas de cinza, né? O cinza mais escuro representando a maior probabilidade. A maior probabilidade é próximo do núcleo. Depois ele vai ficando mais claro quando vai para valores de R maior. O orbital 2s, ó, ele tem um pequeno máximo aqui perto do núcleo. Depois diminui essa probabilidade. Depois ele torna a ficar escuro, ó, que é o segundo máximo, e onde é maior essa probabilidade, depois ele vai ficando mais claro. E para o 3s ele tem um pequeno máximo aqui perto do núcleo, um outro máximo aqui um pouco mais afastado, e um outro máximo aqui mais afastado ainda. E aí vocês devem estar lembrados que esses pontos onde a função, o quadrado da função de onda vai a zero, são regiões onde o elétron não pode estar. Então significa que no caso do orbital 2s, tem uma região aqui perto do núcleo onde o elétron não pode estar, logo ele não vai estar nessa posição interagindo atrativamente com o núcleo. No caso do orbital 3s, ele tem duas regiões mais próximas ao núcleo em relação ao seu maior máximo, onde o elétron também não pode estar. Então são regiões onde ele está perdendo a oportunidade de interagir atrativamente com o núcleo. Então você tem uma maneira alternativa de pensar a razão pela qual o orbital 2s tem um estado de energia acima do 1s e o orbital 3s um estado de energia acima do 2s e do 1s. Vamos ver agora o caso do orbital 2p. Vamos fazer esse mesmo tipo de análise. Então aqui, ó, o orbital 2p a gente sabe que são triplamente degenerados, né? Então vamos escrever aqui, ó, n igual a 2, p é igual a 1, e aí o ml pode ser 0, menos 1 e mais 1. Vamos pegar aqui o caso, por exemplo, esse primeiro aqui, que está em negrito, e escrever tanto a parte radial como a parte angular. Então a parte angular vai ser 2, 1, ó, que são os dois primeiros, e a parte angular, os dois últimos, 1, 0. 1, 0. O que é que a gente faz? Vai lá na tabela e pega tanto a parte da função de onda radial como a parte angular. Está aqui. Trouxe tudinho para cá. Vamos fazer o que agora? Vamos quadrar essa função. Então, ó, na hora que eu quadro aqui, ó, vai ficar só elevado à terceira. Essa raiz quadrada aqui no denominador vai desaparecer. O 2 vai se transformar em 4. Aqui, olha, vai aparecer o quadrado. E aqui que existia um 2 no denominador vai desaparecer, porque vai ser a função vezes ela mesma. Aqui vai aparecer sem essa raiz quadrada. E aqui vai aparecer cosseno ao quadrado de θ. E agora vamos reescrever ela de uma forma mais compacta, tá certo? Então a gente tem aqui uma parte radial e uma parte angular. A gente sabe da parte angular, da parte radial, que a área da esfera é isso, o quadrado da função é isso aqui. Então aqui você tem a probabilidade de encontrar o elétron na superfície de uma esfera, né? Então vamos pegar aqui agora, escrever esse P de uma forma mais simples, está aqui, né? E vamos passar isso aqui para a próxima página, para a gente ter mais espaço. Ok, estamos aqui na próxima página. Vamos pegar agora e derivar essa função P em relação a R. Quando você deriva isso aqui em relação a R, você vai ter isso aqui, ó. Eu estou derivando em relação a R, então o resto é constante, né? Então aqui, ó, esses números são constantes e o θ também não vai ser derivado. Então eu vou derivar somente em relação a R. Vai ficar 4R a terceira vezes a exponencial. Aí vai ficar mais R a quarta
E elevado à exponencial vezes a derivada do argumento aqui da exponencial. Então vai aparecer menos E sobre a zero. É por isso que apareceu esse menos aqui, né? Ok, isso aqui vai ser igual a zero quando isso que está aqui entre parênteses for igual a zero. Você pode pegar aí a caneta e papel e verificar que isso aqui vai ser equivalente a isso que está escrito aqui ao lado e que isso aqui vai ser zero quando R for igual a 4 a 0. E é exatamente isso que você tem. Ó. Aqui está a forma da função do quadrado da função de onda 2π. Ele sai do zero, vai ao máximo e depois vai a zero. E onde é que é o máximo? Aqui são escalas de a zero, aqui no eixo x. Tá? Então, se aqui é 5, aqui é 4 a 0. É onde é o máximo. E foi exatamente onde a gente obteve esse resultado. Tudo bem, então significa que do ponto de vista de distância, na função 2π, no núcleo a função é zero, quando se afasta ele obtém o máximo e depois ele vai a zero. Agora repare, isso é somente a questão radial. E como é que se comporta em relação ao ângulo? Bem, em relação ao ângulo, está aqui novamente o quadrado da função de onda, e a gente vai avaliar agora que o quadrado dessa função de onda ela vai ser proporcional ao cosseno ao quadrado de θ. E essa função psi ao quadrado ela vai ser máxima exatamente quando o cosseno ao quadrado de θ for máximo. Isso vai acontecer quando θ for igual a zero ou π. Quando θ for zero, o cosseno ao quadrado vai ser 1. Quando o θ for igual a π, o cosseno é menos 1, mas o quadrado também vai ser 1. Quando a gente olha aqui para o nosso conjunto de coordenadas esféricas, de r, θ e φ, isso significa que o valor dessa função vai ser máxima quando esse θ for zero, ou seja, quando ele estiver aqui sobre o eixo positivo de z, ou quando θ for 180, ele estiver alinhado aqui com o eixo negativo de z. E isso é justamente a razão que leva o orbital 2π a ser desenhado dessa forma, né? Alinhado sobre o eixo z, partindo do zero, numa certa distância ele vai ter um máximo e depois ele volta para zero, com a parte tanto para z positivo como para z negativo. Mas vamos ver agora o caso das outras duas funções p. Vamos pegar, por exemplo, a função psi de 2, 1, menos 1. E nesse caso, a função vai ser o produto da parte radial r de 2, 1 e a parte angular de y, 1, menos 1. Quando a gente vai lá nas tabelas, a gente vê que a parte radial é a mesma e a parte angular agora, que é essa última parte aqui, envolve o seno de θ e o cosseno de φ. Quadrando essa função, a gente vai ver que existe agora uma dependência de psi ao quadrado com o quadrado do seno e o quadrado do cosseno de φ. Então essa função vai ser máxima quando o seno ao quadrado de θ e o cosseno ao quadrado de φ forem máximos. E agora, nesse caso, o seno ao quadrado de θ vai ser máximo quando θ for 90 graus, ou seja, quando ele estiver aqui no plano xy, e, em particular, quando o cosseno ao quadrado de φ for máximo. Isso vai acontecer quando φ valer 0 graus ou 180. Então, isso é a razão pela qual esse orbital vai estar aqui aliado com o eixo x. E, por último, a gente vai ter aqui o último orbital, o psi de 2, 1, 1, que é r de 2, 1 e o y de 1, 1. Agora, o r é o mesmo, só que o y vai envolver agora ambos seno de θ e seno de φ. Portanto, o psi ao quadrado vai variar com o quadrado do seno de θ e o quadrado do seno de φ. E é nesses casos onde que a função vai ser máxima. E aí a gente olha aqui, o θ 90 graus vai estar aqui no plano xy e o seno de φ tem que ser 90. Então o seno de φ ele começa aqui no eixo x e vai aumentando até atingir 90 graus aqui em y. Ou quando ele for 270, que vai ser quando ele encostar no valor negativo do eixo y. Por isso, esse orbital vai estar alinhado sobre o eixo y. Então você vê que, na verdade, aquelas figuras do orbital 1s, 2s, 3s, ou 2πx, 2πy, 2πz, que a gente conhece,
na verdade, são as formas do quadrado das suas respectivas funções de onda. Então, isso aí a gente vai explorar esses resultados mais adiante quando vermos átomos com mais elétrons. Então, por enquanto, para esse vídeo aqui, seria importante a gente lembrar que, ao resolver a equação de Schrödinger, preste atenção, para o átomo de hidrogênio, a gente tem alguns resultados. Primeiro, obtemos a função de onda e a energia do sistema. Um estado de um elétron em um átomo, por exemplo, no caso do hidrogênio, esse único elétron ele vai ser definido por uma quadra de números quânticos, N, L, ML e MS. E a função de onda, para a gente agora, é o equivalente a orbital. Então, vamos tomar cuidado com a definição de orbital. A orbital é a função matemática, a função de onda que resolve a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. O quadrado dela, essa sim é que tem a ver com probabilidade de encontrar uma partícula, no caso o elétron, numa região do espaço. E quando você utiliza a rota da mecânica quântica, a rota de resolver a equação de Schrödinger, você obtém uma expressão de energia que é a mesma que você obtém do modelo de Bohr. E para um dado nível de energia, todas as subcamadas vão ter a mesma energia para o átomo de hidrogênio. Então a pergunta é, e o que vai acontecer com essa equação de Schrödinger quando você tentar analisar sistemas que têm mais que um elétron? Bom, aí nesse caso a gente vai ver que muito do que a gente aprendeu aqui para o átomo de hidrogênio vai ajudar bastante a gente entender esses sistemas um pouco mais complexos, né? E isso a gente espera fazer nas próximas videoaulas, onde eu aguardo encontrá-los todos lá.